chegamos a mais um Papo Multi. Esse programa é uma websérie que é promovida pela Multicomunicação, uma agência gaúcha de comunicação e marketing que é responsável por conectar pessoas e marcas. Desta vez, eu converso com a Giovana Santos. Ela é mestre em Administração e Negócios, especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Ela é coach e parceira da Multicomunicação. Também professora universitária e mentora comportamental, além de responsável pela Gil Santos desenvolvendo pessoas e negócios. Seja bem-vinda ao Papo Multi, Giovana. Oi, Cláudia. Que bom, é um prazer estar aqui contigo no teu Papo Multi. Fico muito feliz pelo convite. Obrigada. Certo, que bom. Também fico muito contente de ter aceitado esse convite. Então, para começar, estamos vivendo um período bem complicado da pandemia, né? Eu queria que tu pudesse contar um pouquinho como é que está sendo esse momento para ti. Para mim, acho que esse início de momento de pandemia, lá no início, né, como para todos, assim, foi difícil, né, de essa transformação rapidamente, né, de um dia para o outro, literalmente, né, de um momento de contato social, atividades normais e, de repente, né, inseridos dentro do ambiente de casa sem poder sair. Inicialmente difícil, mas depois, como muitos de nós, buscando se readaptar a esse novo momento. E tem sido desta forma, encontrei a minha maneira de me adaptar, assim como minha família, para ir passando por esse momento de pandemia, né, que está ainda, né, entre nós. Como para mim e para muitas pessoas, né, momentos de altos e baixos, no sentido de poder melhor se organizar, aprender mais, né, com as oportunidades que acabam surgindo também nesse momento diferenciado. E na verdade, esse período também faz com que as nossas emoções fiquem à flor da pele, né? Queria que tu pudesse nos dar alguns conselhos para aquelas pessoas que não estão conseguindo ser produtivas e as pessoas que estão buscando se reencontrar nessa pandemia. É um momento, como tu mesmo disse, de emoções à flor da pele. E sim, isso faz parte desse momento. Uma coisa importante para isso, né, pode ser uma dica, é acolher essas emoções. A ansiedade, a insegurança, o medo, elas fazem parte desse momento porque é uma situação tensa para todos, né? Todos estamos passando por essa situação e esses sentimentos, sim, eles nos acompanham. O que é importante é que a gente possa acolher esses sentimentos e perceber que intensidade eles estão fazendo parte da nossa vida e com que frequência. Né? Se isso ocorre sempre, se isso passa alguns dias e volta em outros, faz parte. Mas se isso está todos os dias presente com você, se a intensidade é muito grande, busque fazer contato, né? Fale com amigos. Essa rede de contatos é uma coisa muito importante também, né? De nós fazermos esse contato assim que nem eu e tu agora nesse momento, né? Nos olhando, né? Via câmera, que isso a tecnologia nos possibilita. Então, esse contato com a nossa rede de relações, amigos de confiança, é um acolhimento que a gente precisa para esse momento e é importante. Caso isso não seja suficiente, busque também, né, os contatos assim de redes solidárias de psicólogos que trabalham clinicamente, que estão atendendo. Outras coisas que podem ajudar nesse momento é estabelecer uma rotina. É lembrar que a rotina vai nos ajudar a nos manter organizados naquilo que nós precisamos fazer. E aí a questão do tornarmos ou mantermos a nossa produtividade. Lembrando que tem uma diferença estando em casa, a gente precisa fazer as mais paradas quando a gente está em casa. Quando a gente está no trabalho, a gente tem aquela conversa informal com os colegas, a hora do cafezinho. Então, em casa, a gente precisa também fazer umas quebras durante a nossa programação de trabalho para poder fazer, ter mais tempo, né?
para conseguir produzir melhor, né, isto dentro desse ambiente. Então, são algumas coisas importantes, rotina, algumas quebras nesse horário, conversar com quem está à nossa volta dentro de casa para dizer, né, de como é essa nossa rotina, que a gente precisa ter um horário, se possível, né, ter alguns horários de um pouco mais de silêncio para que se possa focar melhor naquilo que está fazendo. Penso que algumas dessas coisas, fora fazer atividade física, fora não, além de tudo isso, uma atividade física, como tu faz, né, Cláudia? Tu faz yoga, né? Então, por exemplo, o yoga é algo que ajuda, né? A meditação, são coisas que nos ajudam a também ajudar a liberar o estresse, né? A ansiedade, então já tem um complemento a mais e nos distrai, buscar coisas que nos dê prazer também, tentar organizar o nosso tempo, a gente até conversava sobre isso, né, em outro momento, a questão da gestão do tempo e conseguir encaixar dentro deste tempo momentos de prazer, né? Momentos de descontração, momentos para si, com a família, né? Então também ajuda. Eu acho que o mais difícil nesse período, até colocando um pouco da minha experiência, tem aqueles dias que tu acorda bem, tem aqueles dias que já não acorda tão animado, né? Claro, tu comentou sobre essa questão da própria organização do tempo, e também tem uma outra coisa que eu acho bem importante, que é tu reservar um momento para ti, né? Muitas vezes tu só trabalha, né? Em função até de estar em casa, tu te perde um pouco, né? Porque mudou um pouquinho essa relação, né? Antes eu me deslocava até o trabalho, né? Eu tinha aquele local, era o meu local de trabalho. Agora a minha casa se tornou o meu local de trabalho. Isso para mim é bem emblemático, assim, né? E aproveitando um pouquinho esse gancho, né? Te pergunto sobre esse período que nós estamos passando aí do trabalho remoto, né? Também é um grande desafio, né? Para algumas empresas surgiu com uma grande alternativa e no novo normal, agora que nós vivemos, está se configurando como uma tendência que veio para ficar. Como é que as pessoas podem se organizar e aproveitar esse momento de forma estratégica para ter um trabalho produtivo, né? Para se adaptar a esse momento da melhor maneira possível? Eu penso que um pouco do que a gente já falou dentro disso, né, dessa organização da sua própria rotina, porque, claro, né, Cláudia, tem uma diferença esse momento, né, foi algo que nos pegou sem preparo. Então, isso traz uma diferença. Agora, por exemplo, já faz 6 meses, né, mais ou menos isso, 5 a 6 meses que nós estamos, né, dentro desse processo. Então, agora a gente, de certa maneira, tem uma certa... vai conseguir estar alinhando uma adaptação melhor. Mas essa coisa do trabalho remoto, ela nos pegou desprevenidos. Então, muitas das pessoas não tinham estrutura para isso. Né? Organização de casa, um espaço dentro da sua casa para isso. Então, claro que inicialmente as coisas foram mais complicadas, mas sempre aquela questão, assim, que a gente estava até falando antes, a rotina, a organização do seu tempo, né, fazer uma lista ali do que precisa ser feito, melhor organizar o seu dia, se antes eu tinha aquele horário de deslocamento, e aí aproveitando o teu gancho, quando tu fala, tem dias que a gente acorda bem, outros nem tanto, se é aquele dia que eu não acordo bem, bom, eu tinha um tempo de deslocamento, né? Então vou ficar um pouco, vou entender o que eu estou sentindo, vou tomar meu café de forma mais calma, se isso for possível, e aí depois eu entro, né, para desenvolver meu trabalho, se eu consigo melhor organizar meu tempo dentro do trabalho, né? Então, é poder aproveitar assim, o melhor o seu dia e se dar limites. Isso também é uma coisa muito importante para a nossa saúde mental, né? Se dar limites. Com esse fato de estar em casa, acaba que as pessoas começam a trabalhar mais cedo e vão até mais tarde, não conseguem parar porque está ali perto, né? O computador está do seu lado ali. Então, o ideal é fazer o seu horário de trabalho. Né? Era aquele horário que eu tinha até às 18, por exemplo. Bom, até às 18, depois daquilo ali termino.
né? No próximo dia eu continuo fazendo a minha tarefa. Eu penso que no início os limites ficaram um pouco perdidos, assim, né? Tanto da parte, por exemplo, quem estava empregado da empresa, quanto das pessoas que estavam trabalhando em casa, e agora está na busca desse alinhamento, se respeitando, né? Respeitando os limites de cada um, os espaços de cada um. É um momento, né? Estar trabalhando em casa. Tem pessoas que naturalmente já fizeram essa opção por o home office, né? Outros não, né? Outros foram agora, nesse momento, pegos de surpresa. Acredito que veio para ficar, acredito que sim, que vamos trabalhar com uma forma mais híbrida, né? Dentro dos ambientes de trabalho, um pouco em casa, um pouco na empresa, né? Mas a rotina, a organização, isso realmente ajuda a aproveitar melhor o tempo. Certo. E uma das configurações assim que eu noto que as pessoas precisam muito, né, é saber lidar com o outro e ao mesmo tempo também, né, cuidar das suas emoções. Aí eu entro um pouquinho para te perguntar que a inteligência emocional ela entra, né, nesse contexto como uma grande tendência e também uma forma fundamental das pessoas, né, poderem viver esse momento e também prepararem um diferencial para a sua carreira. Né? Como é que Sim. pode se aproveitar, as pessoas podem se desenvolver dentro dessa questão da inteligência emocional? Eu sei que tu trabalha um pouco com isso, queria que tu me explicasse como é que a Gil Santos, né, ajuda nesse sentido a desenvolver as pessoas e os negócios. Dentro da Gil Santos, né, esse é o propósito, na realidade, né, poder fazer esse processo de descoberta, né, de cada um das suas potencialidades, dos seus talentos, e trabalhar, né, melhor com o ambiente, com as situações que vêm aparecendo. E aí, como tu traz, né, a inteligência emocional é um pilar, e aliás, a inteligência emocional reforça mais ainda este nosso momento a necessidade de desenvolver a nossa inteligência emocional. Mas ela já vem sendo algo trabalhado antes da pandemia e, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, eles trazem, né, como uma das 20 competências que a gente precisa desenvolver, né, que é a inteligência emocional. Por quê? Porque ela tem os seus pilares e dentro dos pilares o primeiro é o autoconhecimento. Então, para que eu tenha trabalhe o desenvolvimento, a modelagem do meu negócio, para que eu pense na multicarreiras, né? Porque hoje, né, aproveitando a multicomunicação, né, nós temos hoje a palavra, né, que vem surgindo são multicarreiras, né, onde nós não somos mais aquela pessoa que trabalhamos numa mesma atividade durante a vida inteira e a gente vai mudando, o mundo mudou e transformou e isso requer de nós novas habilidades, novas competências e essa multicarreira faz com que a gente precisa se reconhecer e ampliar um pouco mais esse nosso olhar também para o ambiente. Então, o ponto 1 da inteligência emocional, o autoconhecimento, primordial para que eu possa ver meus novos talentos e me adaptar, outra palavra da vez, adaptabilidade. Se eu tenho, né, novas formas, a transformação, a mudança que é ponto-chave hoje, preciso me adaptar. E aí o autoconhecimento entra nisso. O autoconhecimento me permite autogestão das minhas emoções, dos meus sentimentos, de como eu me posiciono, né, frente às diferentes situações. E, automaticamente, esses dois pilares que falam do eu, prepara, então, a inteligência emocional, os outros pilares que falam da nossa socialização, que é o contato com o outro, me colocar no lugar do outro, aí entra a questão da empatia, que hoje, né, mais do que nunca se busca, né, dentro do momento que vivemos, né, de poder me colocar no lugar do outro, né? Então entra a empatia, entra a socialização, né, então vários aspectos que fazem parte, né, da nossa inteligência emocional. O outro, a nossa motivação, a nossa automotivação, né, também, eu poder, né, a partir desse reconhecimento, desse olhar para mim, de me identificar enquanto profissional, pessoa, poder também me automotivar, né, para os desafios que surgem aí e enxergar oportunidades, né. Eu acho que tudo parte do autoconhecimento, né? De tu te entender um pouco mais e saber quais são teus pontos fortes, quais são teus pontos fracos, onde tu tem que se desenvolver.
sem dúvida, é o caminho, né? Aproveitando esse momento que nós vivemos, né? Que é um momento que paramos para pensar e para nos reinventar, né? Se pudesse nos falar um pouquinho que lições, que aprendizados, né? Tu teve até agora da pandemia, o que tu acredita, né? Que vai ficar desse período tão reflexivo, né? Esse período de mudanças e desafios, né? E que dicas tu poderia deixar, então, para quem está nos assistindo, que precisa, né, encontrar um caminho e se reinventar nesse período? O que eu vejo, assim, de aprendizado nesse período é de que, nós temos que acolher e aceitar os nossos sentimentos e reconhecê-los como importantes. Pensarmos em nós, a nossa saúde mental, né? Aquilo que eu vejo assim muitas vezes os comentários, né, que antes nós falávamos, preciso de um tempo para mim, preciso de um tempo para a minha família. Pois é, agora, né, como a gente mesmo escuta muitas vezes por outras pessoas também fazendo esse comentário, esse tempo está aqui, né, para que a gente possa pensar um pouco sobre nós, pensarmos um pouco sobre a família, não pensar também, acho que esse tempo também nos faz isso, assim, a gente aprender a lidar, né, com este momento, com o tempo novamente, né, aprender a lidar com isso. Acho que um aprendizado é isso, é eu poder aprender a lidar melhor com o tempo, de reflexão, sim, né, de pensar, de ver alternativas. Agora à tarde eu estava falando com um colega e ele, né, sobre o momento, e ele me falando várias questões, e nisso a gente fala, né, a gente precisa se reinventar, e ele pensando, eu estava com receio de entrar com um novo negócio, mas acho que vou começar a estruturar, pelo menos planejar, né? A gente fala do pós-pandemia, né? Então, um dos aprendizados passou aquela tensão grande, né? Aqueles momentos que eu me sinto mais tranquilo dentro desse processo. Bom, comece a pensar no seu plano A, seu plano B, seu plano C, né? E pensando em oportunidades. Então, isso é uma das coisas que é importante que esse momento nos traz, é olhar, né, para além do que vai acontecer. Ele vai passar. O que a gente sabe é que ele vai passar e que vamos ter uma nova forma de olhar para o mundo, né? Inclusive nesse sentido de pensar em plano B, mais concretamente, né? Porque a gente sempre fala nisso e acaba não planejando nada, caso aconteça alguma coisa. Isso agora nos fez ver que a gente precisa ter, né, um planejamento que antes não fazia parte, né? Então, planejar, olhar o que o mercado está nos dizendo em termos de oportunidades. Está hoje recessivo, sim, ele vai demorar um pouco a retomada mais ativa, mas mesmo assim nada impede de eu ir me qualificando, estudando, lendo, né, aproveitando, porque tem surgido também dentro desse momento várias oportunidades, né, de forma gratuita, inclusive, para que eu possa me qualificar, para que eu possa me organizar melhor. Giovana, muito obrigado por compartilhar conosco um pouco das tuas experiências nesse segundo episódio do Papo Multi, no canal da Agência Multicomunicação no YouTube. Parabéns por esse belo trabalho, que tu possas continuar impactando a vida das pessoas e ajudando-as no seu desenvolvimento e também no desenvolvimento dos negócios. Feliz pelo convite. Obrigada. E o Papo Multi vai ficando por aqui. Acompanhe também a hashtag Dicas Multi em facebook.com/consultoria multicomunicacau e também no Instagram, @agência multicomunicacau. Fiquem bem e até o próximo Papo Multi!